Eleições municipais, vocês sabem que a disputa, como a gente brinca, é no mano a mano, né? É ali voto a voto. Isso quando não acontece, por exemplo, o que aconteceu com uma aluna nossa, em que 2 candidatos na cidade dela foram eleitos com a mesma quantidade de votos. E na hora do desempate, seria pela data de nascimento daquele que fosse mais velho, na cidade de Piraju. Aquele que fosse mais velho assumiria. Para surpresa do universo, os 2 tinham nascido no mesmo dia. E pensem vocês aí que foi decidida a questão nas horas, quem nasceu algumas horas antes, né? Então, de fato, o destino desses candidatos aí já estava cruzado na maternidade. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque numa disputa tão acirrada, de uma campanha tão forte, da briga ali, da luta mano a mano, qualquer detalhe, qualquer derrapada que se dê na norma é motivo e munição que está se dando aos bons assessores das campanhas adversárias de refutarem isso e entrar com uma AIJ, uma ação de investigação e comprovar que qualquer coisa ali irregular foi decisiva para o resultado daquele pleito. Então tenham bastante atenção quanto a isso. Bom, falamos das novidades do FEFEC, falamos na novidade de agora ser repassado fundo partidário e FEFEC até o dia 30 de agosto. Falamos que tem que ter 2 contas diferentes agora lá na direção nacional para poder mostrar o escoamento desses recursos pelo país e cumprir a sua cota. Outra novidade que a norma trouxe foi que na hora que as executivas dos diretórios nacionais tiverem que fazer a sua reunião para estabelecer os critérios de distribuição, na hora que essas direções receberem esses fundos, elas terão que divulgar em seus sites os valores recebidos e os referidos critérios de distribuição. Isso antes ficava publicado no site do TSE. A diferença do impacto dessa norma agora nas contas partidárias, né? A 23.604 lá está quietinha. Lamentavelmente, não foi atualizada com as decisões das normas eleitorais, que era o que deveria ter acontecido. Somos adultos já para encarar nossas frustrações. Então, vocês têm que ler agora a 23.604 com a 23.607 junto. Porque se a pessoa não souber que agora ela tem que fazer isso lá no site do partido, ela vai ter problemas. Direções nacionais, a gente pressupõe, e eu sei que nem sempre as pressuposições condizem com os fatos reais, mas a gente pressupõe capacitações. Aliás, parêntese, o grande problema hoje de candidatos de partidos, de assessores, de advogados, de contadores, administradores financeiros, todos aqueles envolvidos nas campanhas, pessoal do marketing, da publicidade, pessoal que cuida das campanhas de rua, falta de capacitação. Sabe o que a gente ouve muito? A gente que trabalha com cursos e até no balcão do cartório? Ah, a resolução para essa eleição é a 23.607? Ah, eu já trabalhei em 2020. Ah, 2020 era essa. Já sei tudo. De 2020 para 2024, a 23.607 virou uma coxa de retalho. Ela tem vários enxertos da 23.665, da 23.731, sem contar tudo aquilo que orbita ao redor dela. Na resolução da propaganda tem itens que impactam a permissão para o impulsionamento na pré-campanha, não está na norma da prestação de contas, está na norma da propaganda. O impacto de uma suspensão de registro, suspensão de anotação do partido, da direção, por omissão na prestação de contas, deixando aquele partido sem poder registrar candidatos se não resolver aquilo até a data da convenção. E se esse partido fizer parte, integrar, melhor dizendo, se esse partido integrar uma federação, essa federação não poder atuar naquela circunscrição,
Isso está na norma do registro. Lá na norma dos ilícitos tem mais proibições. Então, nós vamos percebendo ao longo dessas leituras que a gente tem que fazer o quanto a capacitação é necessária. Ouço também coisas como: professora, as contas partidárias, as contas parciais. Em 2020, tudo bem apresentar contas parciais que não estavam em congruência com as contas finais. Só que agora, em 2024, nós tivemos a alteração lá atrás, em 2021, que disse que é uma irregularidade grave haver incongruências, porque fere a transparência na divulgação, tanto no Divulga Candicontas, nos sites em geral, a própria imprensa faz a divulgação das arrecadações e dos próprios gastos dos candidatos. Os opositores monitoram essas redes. Então, hoje em dia, ter esse público capacitado é um grande problema e uma grande necessidade. Quando a gente fala em contador e advogado, a gente não teve muitas mudanças com relação a isso, mas um pouquinho mais para frente a gente vai falar. Antes da gente falar de contador e advogado, e ainda detendo-nos na parte aqui da direção nacional, que vai fazer essa distribuição do FEFEC, e essa direção nacional, esse partido que integra uma federação, como é que fica nessa hora da divisão dos recursos? Recebo perguntas constantes. Professora, a federação pode aplicar recursos, pode doar para o vereador de qualquer cidade? A federação não pode doar nada nem gastar nada. Os gastos da federação são feitos pelos partidos que a compõem. Então, aquela comissão executiva que decidiu o critério, que mandou para o TSE para receber o recurso, ela, na hora de estabelecer esses valores, ela vai ter que atentar para aqueles critérios fixados pela federação lá no seu estatuto. A federação, o casamento é de, no mínimo, 4 anos. Então, é bem diferente de coligação. Os partidos que integram podem realizar gastos, podem aplicar recursos, mas não é a federação. Ela não tem uma conta aberta. Ela tem um CNPJ próprio, na forma de associação, mas ela não movimenta recursos. Outra coisa importante, aqueles percentuais dos 30% para candidaturas femininas e aquele percentual proporcional das candidaturas de homens e mulheres negros, muitos assessores esqueceram de fazer a divisão dos recursos públicos para os homens, fizeram apenas para as mulheres e mulheres negras, esqueceram dos homens negros. Lembrando que homens e mulheres negros são iguais a pretos e pardos pelo Estatuto da Igualdade Racial. Então, na hora da divisão desses recursos que o partido vai fazer, independente dele estar em federação ou não, ele vai ter que fazer a distribuição da sua quantia. Os seus 30% para a FEFEC, os seus 30% do fundo partidário, tendo como base de cálculo tudo aquilo que for aplicado para as eleições, são bases de cálculo diferentes, mas não é conteúdo para entrarmos agora nesse nível de detalhamento, mas o que vocês têm que saber é que cada partido vai cumprir sua cota. Já falei tudo dessa tela. Sim, o candidato tem que requerer o FEFEC por escrito ao órgão da circunscrição. Mas, professora, se a fiscalização é da nacional, o candidato tem que fazer o requerimento para nacional, para estadual ou para municipal? Eu tenho essa dúvida. Vários de vocês têm me perguntado isso ultimamente. A norma diz exatamente como está nessa aspinha aí na tela. O candidato tem de requerer o FEFEC por escrito ao órgão partidário respectivo. De rigor, o da municipal, mas não tem problema nenhum fazer o requerimento para a municipal e receber o dinheiro da estadual. Afinal de contas, a atuação do partido é nacional.
Então, isso não é problema. E outra dúvida que eu tenho recebido de pré-candidatos é: professora, eu vou requerer o FEFEC. Até quantos dias depois que eu requerer o partido vai me depositar o valor? Primeiro, o partido vai decidir, de acordo com sua organização, suas intenções, sua autonomia político-partidária, quem são os candidatos e candidatas que ele deve aplicar. É uma decisão própria, constitucional do órgão partidário. Então, pré-candidatos e candidatos podem requerer, mas não necessariamente serão atendidos. Então, achei importante também trazer isso para vocês.